Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 20 de julho, sábado, 20 de julho de 2024, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Começamos hoje a nossa sexta revisão. Vamos ler a introdução e a lição também. Para esta revisão, tomamos apenas uma ideia a cada dia e a praticamos com a maior frequência possível. Além do tempo que lhe deres pela manhã e à noite, que não deverá ser inferior a 15 minutos, e das lembranças a cada hora durante o dia, usa a ideia o mais frequentemente possível entre essas práticas. Cada uma dessas ideias, por si só, seria suficiente para a salvação, se fosse verdadeiramente aprendida. Cada uma seria suficiente para liberar a ti e ao mundo de todas as formas de cativeiro e para convidar a memória de Deus a vir outra vez. Com isso em mente, damos início à nossa prática, na qual revisamos com cuidado os pensamentos que o Espírito Santo nos concedeu nas nossas últimas 20 lições. Cada um contém todo o currículo, se for compreendido, praticado, aceito e aplicado a todos os acontecimentos aparentes durante o dia. É suficiente, mas nele não pode haver exceções. E assim precisamos usá-los todos e deixá-los fundirem-se em um só, à medida que cada um contribui para o todo que estamos aprendendo. Essas sessões de prática, como na nossa última revisão, giram em torno de um tema central com o qual começamos e terminamos cada lição. É este: eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Né? Já contei para vocês que esse será o meu epitáfio, né? Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Na verdade, acho que eu vou botar assim: eu não era um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. O dia começa e termina com isso. E nós o repetimos a cada hora, ou nos lembramos nos intervalos de que temos uma função que transcende o mundo que vemos. Além disso, e de uma repetição do pensamento especial que praticamos naquele dia, não será pedido nenhum tipo de exercício, a não ser um profundo abandono de tudo que atravanca a mente e a torna surda à razão, à sanidade e à simples verdade. Para esta revisão, procuraremos ir além de todas as palavras e formas especiais de prática, pois dessa vez estamos tentando conseguir dar passos mais rápidos ao longo de um caminho mais curto para a serenidade e a paz de Deus. Simplesmente fechamos os olhos e esquecemos tudo o que pensávamos saber e compreender, pois assim nos é dada a liberdade de tudo o que não sabíamos e falhamos em compreender. Há apenas uma exceção a essa falta de estrutura. Não permitas que nenhum pensamento vão passe sem ser questionado. Se notares algum, nega o seu controle sobre ti e apressa-te em assegurar a tua mente que não é isso o que ela quer. Em seguida, gentilmente deixa que o pensamento que negaste seja abandonado e trocado, segure rapidamente pela ideia que praticamos neste dia. Quando fores tentado, apressa-te em proclamar a tua liberdade para com a tentação, dizendo: não quero este pensamento, escolho em lugar dele, eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Se assim você escolher, tá? Se assim você preferir. E em seguida... escolho em lugar dele. Aí você coloca o pensamento e em seguida você repete a ideia do dia e deixa ocupar o lugar daquilo que pensaste.
Além dessas aplicações especiais da ideia de cada dia, acrescentaremos apenas algumas expressões formais ou pensamentos específicos para ajudar a prática. Em vez disso, damos esses momentos de quietude ao professor que ensina na quietude, que fala da paz e que dá aos nossos pensamentos qualquer significado que possam ter. Quem é esse professor? É o Divino Espírito Santo, né? A ele eu ofereço esta revisão por ti. Eu te coloco a seu cargo e deixo que ele te ensine o que fazer, dizer e pensar, a cada vez que te voltares para ele. Ele não falhará em estar disponível para ti toda vez que o invocares pedindo ajuda. Ofereçamos a ele toda a revisão que iniciamos agora. E também não esqueçamos a quem ela foi dada ao praticarmos dia após dia, avançando em direção à meta que ele estabeleceu para nós, deixando-o ensinar-nos como ir e confiando plenamente nele quanto à melhor maneira através da qual cada período de prática pode se tornar uma dádiva amorosa de liberdade para o mundo. Então, vou dizer para vocês que esse parágrafo 7 aqui, dessa introdução da revisão 6, ele, na minha opinião, ele é um dos textos mais reconfortantes que eu me lembro de ter lido em Um Curso em Milagres. Então, em qualquer momento em que você esteja se sentindo muito desamparado, muito desesperançado, muito infeliz, marque esse texto no seu livro, leia ele, né? E faça uma oração que para você traduza o sentido desse texto, tá bom? E aí a lição de hoje, que é a lição 201, eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Confio em meus irmãos que são um comigo. E aí ele vai trazer uma nova percepção a respeito da lição 181. Não há ninguém que não seja meu irmão. Sou abençoado pela unicidade com o universo e com Deus, meu Pai, único Criador de todo que é, do todo que é o meu ser. Para sempre um comigo. Eu não sou um corpo. Eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Ok? Muito bem. E aí, nós vamos passar então para ler o comentário do nosso livro-texto sobre a introdução, né? O nosso livro-texto, o acompanhante do livro de exercícios, comentários sobre o livro de exercícios para estudantes de Um Curso em Milagres, né? Esse livro maravilhoso, absolutamente maravilhoso. Que bênção esse livro ter chegado nas nossas vidas, né? E aí ele vai começar comentando a introdução da revisão 6 e das lições de 201 até 220. Essa é a revisão final do livro de exercícios, o fim da primeira parte do livro. Lá atrás, na introdução do livro de exercícios, nos foi dito... Deixa eu ler isso aqui em português, fica melhor. Aqui nessas lições, né, que eu acho que acaba acontecendo, é que a gente vai ficando mais, como é que se diz? As lições vão ficando mais fáceis, né, de serem praticadas. São ideias que são mais congruentes com a nossa mente racional, né? Então, vamos lá. O livro de exercícios é dividido em duas seções principais, tá? E se vocês pegarem o livro, tem um erro de português, tá? O livro de exercícios é dividido em duas seções, é seção com C cedilha, não é seção com 2 S. Teve um erro de digitação aqui, provavelmente, tá?
Então, o livro de exercícios é dividido em 2 sessões com C cedilha, porque sessão com C cedilha significa locais específicos, né? Separados. E sessão com 2 S's é a sessão de teatro, é a sessão de cinema, né? A primeira lida com o desfazer do modo como vês agora, e a segunda com a aquisição da verdadeira percepção. As últimas 40 lições, ou algo assim, afirmaram que que nos estavam preparando para a segunda parte do livro de exercícios. Então agora nós estamos chegando ao fim da primeira fase do nosso treinamento. Presumivelmente, se estivermos fazendo os exercícios como nos foi instruído, e essa, obviamente, é a chave do curso. É a chave, né, da prática, é claro. Nós agora estamos prontos para entrar numa fase nova e mais elevada da nossa prática. Duas coisas são claramente diferentes sobre a segunda parte do livro de exercícios. Primeiramente, as lições escritas são muito mais curtas, né? Os textos das lições são muito mais curtos. Nada mais do que... Nenhuma é maior do que meia página, embora nos seja pedido que leiamos esse ensinamento 10 vezes. A cada dia, juntamente com a lição, tá? A ênfase na segunda parte, como nós veremos, é muito menos no aprendizado de novas ideias ou no desaprendizado das antigas ideias, e muito mais em termos novas experiências e reforçarmos os hábitos que formamos durante a parte 1 do livro de exercícios, ok? Então ele tá falando aqui dessa revisão de 10 vezes, porque quando a gente chegar na segunda parte do livro de exercícios, Jesus vai nos trazer aqueles conceitos iniciais e ele nos pede que nós leiamos aquela página todos os dias, né? A lição, a página que está governando a lição. Quando a gente terminar a revisão, tá? Então é disso que ele está falando aqui. Eu demorei um pouco para entender o que era e depois eu consegui entender, tá bom? A segunda maior diferença é que a partir dessa revisão, que põe fim à parte 1 e a introdução da parte 2 em diante, que é aí que a gente vai receber essa instrução, as lições não contêm mais instruções práticas. Parece muito claro que o padrão de prática que nos é pedido para seguirmos foi estabelecido. E espera-se que nós saibamos qual é ele e que o sigamos para as 145 lições remanescentes da parte 2, né? Na verdade, não são 145, né? São 144, sendo que as últimas 5 lições... 145 não, são 140. Porque as últimas 5 lições são a repetição do... São 141, na verdade, né? Mas, enfim, isso não importa. O padrão começou na lição 153, que estabeleceu períodos mais longos de quietude nas manhãs e à noite, e lembranças de hora em hora. Os 2 elementos remanescentes, lembranças frequentes entre as horas e as respostas à tentação como necessárias, permanecem de alguma maneira opcionais para o resto das lições até a 200. É apenas aqui, na introdução da revisão final, que são adicionados como algo que definitivamente é esperado de nós a cada dia. Muito bem.
Então ele diz assim: para esta revisão, tomamos apenas uma ideia a cada dia e a praticamos com a maior frequência possível. Além do tempo que lhe deres pela manhã e à noite, que não deverá ser inferior a 15 minutos, e das lembranças a cada hora durante o dia, usa a ideia o mais frequentemente possível entre essas práticas. A palavra além de deixa claro que essas lembranças frequentes agora estão sendo dadas em adicionalmente aos períodos de prática, né, de quietude pela manhã e à noite e às lembranças horárias. A resposta à tentação também é claramente adicionada no parágrafo 6. Para quando fores tentado, apressa-te em proclamar a tua liberdade para com a tentação, dizendo: não quero esse pensamento, escolho em lugar dele o pensamento tal, né? Então, vamos dizer que você pense: nossa, como eu estou feia. Então você vai falar: eu não quero esse pensamento, escolho em lugar dele, eu estou bonita. Algo do tipo, tá bom? Esses 4 elementos da prática, firmemente colocados nessa revisão final, têm por intenção ser as instruções que seguiremos numa base diária pelo resto do ano. O tempo de quietude pela manhã e à noite não menor do que 15 minutos cada. As lembranças horárias por alguns minutos, nas quais nós convocamos a ideia, né? Lembramos da ideia do dia e a aplicamos à hora que passou e à hora que virá, né? Então eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou, né? E aí podemos fazer, isso a gente já sugeriu aqui, sei lá, uns 3, 4 dias atrás, ele já comentou a sugestão, né? Podemos imaginar o seguinte: o que nós podemos imaginar? Que eu ia falar? Esqueci. Tá. Eu posso olhar a última hora do meu dia à luz daquele pensamento. Tá bom? Então, na última hora, o que aconteceu comigo? Poxa, eu tive uma discussão super chata no meu trabalho. Aí eu vou falar: eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. E aí eu tô reconfigurando, vocês podem perceber que isso é muito forte. Eu estou reconfigurando a minha percepção. E eu chego muito fresca, com a mente muito fresca. Eu chego com a mente muito fresca na minha próxima hora, tá bom? Que mais? Frequentes lembranças entre as horas, nas quais quando nós simplesmente chamamos a ideia às nossas mentes. E a resposta à tentação, na qual nós deliberadamente substituímos os pensamentos do nosso ego com o pensamento do dia. Tipo: eu quero matar essa pessoa que tá aqui me dando uma fechada no trânsito. Tá. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou, tá bom? Nos é dito que qualquer uma dessas ideias que nos está sendo dada é suficiente para a salvação, né? Então, vou ler aqui, que essa frase para mim é a mais importante da revisão. Cada uma destas ideias por si só seria suficiente para a salvação, se fosse verdadeiramente aprendida. Cada uma seria suficiente para liberar a ti e ao mundo de todas as formas de cativeiro e para convidar a memória de Deus a vir outra vez. Quem é a memória de Deus? É o Espírito Santo, né? Como a minha professora falava, o Espírito Santo é a lembrança de Deus em nós. Nos é dito... cada uma dessas ideias seria suficiente para liberar... não, já li. Isso é verdadeiro para as ideias que vêm. E também para as ideias das últimas 20 lições. Note as frases condicionais que modificam essa declaração, entretanto. Com isso em mente,
Não, cada uma, né? Cada um desses pensamentos contém todo o currículo, se for compreendido, praticado, aceito e aplicado a todos os acontecimentos aparentes durante o dia. Um é suficiente, mas nele não pode haver exceções. Eu não posso falar, nessa situação eu pratico a lição. Na próxima situação, não pratico, né? Então não pode haver exceções. Jesus é muito, assim, taxativo com relação a isso. Não pode haver exceções, tá? Não pode haver exceções, tá? Lembrando que o verbo haver, no sentido de existir, não é flexionado no plural, tá bom? Então, não pode haver exceções. Muito bem. Muito bem. Qualquer uma das ideias é suficiente se nós a aplicarmos sem exceções. Se qualquer ideia é suficiente, por que nós necessitamos de 365 lições? Eu jamais pensaria em perguntar algo assim. Jamais, né? Ainda mais porque eu acredito realmente que este livro foi ditado por Jesus Cristo. Mas ele pergunta e evidentemente que deve haver pessoas, praticantes, estudantes que se sintam da mesma forma. E putz, porque se cada uma é suficiente, por que eu preciso de 365? Eu não perguntaria porque simplesmente eu parto da premissa de que esse indivíduo, esse mestre ascenso chamado Jesus, intitulado o Cristo, porque se realizou na Terra, ele sabe melhor do que eu como apresentar o currículo dele, como ensinar o curso dele, uma vez que o curso é dele, não é meu, né? Mas vamos lá. A resposta é muito simples. O autor sabe perfeitamente bem que nós não aplicaremos uma ideia, apenas uma ideia, sem exceção a todos os acontecimentos ao longo de cada dia, né? Então tá aí a resposta, muito bem. E assim precisamos usá-los todos e deixá-los fundirem-se num só, à medida que cada um contribui para o todo que estamos aprendendo. Então eu vou dar um desafio aqui para vocês. Eu vou dar um super desafio. Se você, eu imagino que você está aqui praticando os exercícios não mais pela primeira vez, porque eu já falei para vocês que a gente já está aqui no nível intermediário dos nossos estudos no nosso canal Alquimia dos Milagres, tá? Então, você não é um estudante novo, você está pelo menos no teu segundo ano de prática, né? Eu espero que você esteja no quarto comigo, que você tenha feito o que eu te sugeri lá no início do ano, começar pelos vídeos de 2021, a leitura do livro Um Ano de Perdão, de Tina Louise Spalding, A Year of Forgiveness, tá bom? Então, eu vou fazer para você uma pergunta de professora e vou pedir para você escrever o seu comentário aí no vídeo, né? E se você puder me fazer a gentileza de dar um joinha no vídeo, eu também agradeço, porque aí o conteúdo alcança mais pessoas interessadas no assunto. Um Curso em Milagres, nós ainda somos muito pouquinhos, nós somos apenas 2.000 aqui no canal, né? Então, vamos lá. O que eu vou pedir a você para fazer para mim? Eu quero que você me diga, na sua opinião, qual é o pensamento que condensaria as 365 lições de Um Curso em Milagres, tá bom? Quero ouvir a opinião de vocês. Eu vou fazer a mesma tarefa hoje durante o dia, tá bom? Nessa revisão final, que vai durar por 20 dias, repetindo, vamos repetir, né, nessa revisão, cada um dos pensamentos dos 20 dias anteriores, nos é pedido que pratiquemos tendo como centro, em torno de cada ideia, centralizando, né, cada ideia em torno de um seguinte tema unificador. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Nos é pedido para repetirmos essas 3 sentenças curtas a cada manhã e à noite, a cada hora e a cada momento entre as horas, para que nós nos lembremos sobre a nossa verdadeira função aqui. Nós repetimos essa ideia ao longo
com a revisão, juntamente com a revisão da ideia para o dia. Essa simples repetição é apenas uma instrução específica que nos é dada. Além disso, tudo que nos é pedido para fazer nos nossos momentos de prática é, numa frase curta, limpar as nossas mentes de quaisquer pensamentos de oposição. E aí, para que isso seja um profundo... Peraí, deixa eu ver aqui. Além disso, e de uma repetição do pensamento especial que praticamos naquele dia, não será pedido nenhum tipo de exercício, a não ser um profundo abandono de tudo que atravanca a mente e a torna surda à razão, à sanidade e à simples verdade. Então, e aí ele diz assim: pois dessa vez estamos tentando conseguir dar passos mais rápidos ao longo de um caminho mais curto para a serenidade e a paz de Deus. Simplesmente fechamos os olhos e esquecemos tudo o que pensávamos saber e compreender, pois assim nos é dada a liberdade de tudo o que não sabíamos e falhamos em compreender, tá bom? Nessa metade final, nessa parte final da metade do livro de exercícios para qual... Não, perdão. Nessa metade final do livro de exercícios para a qual estamos nos movendo, além de todas... Essa é a parte final do livro de exercícios para a qual estamos nos movendo, além de todas as palavras. Nós estamos buscando experienciar a serenidade e a paz de Deus. A única exceção é algo que nós fazemos quando um pensamento vão se intromete, né? No nosso tempo de quietude, né? O parágrafo 5 nos dá instruções claras a respeito de como lidar com esses pensamentos intrusivos que certamente irão ocorrer. O ponto principal aqui não é permitir não permitir que tal pensamento passe pelas nossas mentes sem ser desafiado. Em vez disso, Jesus instrui as nossas mentes. E aí vamos ler. Há apenas uma exceção a essa falta de estrutura. Não permitas que nenhum pensamento vão passe sem ser questionado. Vamos entender aqui pensamento vão como pensamento do ego, tá bom? Pensamentos do sistema de pensamento do ego. Se notares algum, nega o seu controle sobre ti e apressa-te em assegurar a tua mente que não é isso que ela quer. Em seguida, gentilmente deixa que o pensamento que negaste seja abandonado e trocado segura e rapidamente pela ideia que praticamos nesse dia. Quando fores tentado, apressa-te em proclamar a tua liberdade para com a tentação, dizendo: não quero esse pensamento. Eu escolho em lugar dele. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Né? Então é muito legal isso, porque uma observação minha aqui, né? É muito interessante como Jesus está nos mostrando que nós temos pensamentos egóicos porque nós queremos. Nós temos pensamentos egóicos porque nós escolhemos ter esses pensamentos egóicos, né? Ano passado, nós fizemos vários exercícios com o livro da Byron Katie, o Ame a Realidade, né? Pra gente quebrar as crenças negativas. Fizemos também em live, fizemos aí em vários momentos, né? Então, é muito legal porque Jesus está falando assim: olha, meu irmão, escolhe novamente. Você está escolhendo ter esse pensamento, mas você está escolhendo a partir do teu livre-arbítrio. É você que está fazendo a coisa toda. Então, escolhe novamente. Não é isso que a gente está aprendendo aqui? É muito legal, porque principalmente quando a gente está num momento assim de muito transtorno mental, né? Por exemplo, algo muito desafiador aconteceu com a gente, e aí vamos supor, eu terminei um relacionamento e eu tô me sentindo um lixo, eu tô me sentindo super rejeitada, e eu tô tendo pensamentos horrendos a meu próprio respeito. Sou eu que tô escolhendo esses pensamentos.
É muito legal isso, porque ele tá falando, olha, observa aqui, é o teu livre-arbítrio, cara, é o teu livre-arbítrio. É o teu livre-arbítrio, você está escolhendo pensar essas coisas horríveis de você. E aí você toma uma atitude, tipo, você mete a espada na verdade lá, e conhecereis a verdade vos libertará, João 8,32. Você mete a espada na verdade lá. Olha só, eu não quero esse pensamento, escolho o tatatá em lugar dele. E eu substituo o pensamento. Tá bom? Muito bem. E aí ele diz assim, este é um tipo rigoroso de treinamento mental. Ele nos pede um grande esforço. Eu acredito que é exatamente isso que Jesus quer dizer com a frase do livro-texto, seja vigilante apenas por Deus e pelo seu reino, que é uma das lições do Espírito Santo, que a gente fez a live dessa, é a terceira lição do Espírito Santo, que a gente fez a live talvez tenha 3 semanas, acho que foi a última antes de eu viajar para Costa Rica, tá? Então, se você não assistiu essa live, assista. Ela teve que ser dividida em 2 partes, em 2 sessões. Ficou as lições do Espírito Santo, parte 1, as lições do Espírito Santo, parte 2, tá? Assista essas lives. Elas já estão fechadas, me mande um e-mail, tá? E cada uma dessas lives, o valor dela é R$11, tá bom? E eu libero o acesso para você, tá bom? Então, o que acontece? É exatamente isso. É o tal do orai e vigiai. Né? Jesus falou isso, né? E o que é ser vigilante apenas por Deus e pelo seu reino? O reino de Deus é o reino dos pensamentos que nós compartilhamos com Deus. Se você tá aí se batendo, se acabando, se criticando, dizendo que você como eu ouvi ontem, né, de uma aluna, que depois eu vou falar disso para vocês, tá? Que eu me achava a mosca do cocô do cavalo do bandido, isso é o teu ego, né? Isso é o teu ego. Então, eu quero ser vigilante apenas pelo reino de Deus. O reino de Deus é o reino dos pensamentos de Deus, tá bom? Não é o reino de Deus porque eu vou entrar numa caverna de Alibabá, eu vou falar abracadabra, a caverna se abre e tá tudo lá cheio de ouro, joias, coisas maravilhosas lá dentro. Não, não. O reino de Deus é o reino dos pensamentos de Deus. E os pensamentos de Deus são a única coisa de que eu verdadeiramente preciso. Eu preciso ter os pensamentos de Deus a meu próprio respeito, ter os pensamentos de Deus a respeito do mundo, das coisas, das pessoas, das situações. Evidentemente, se eu tenho os pensamentos de Deus a meu próprio respeito, eu vou projetá-los e perceber um mundo de perdão e amor. Estamos nesse caminho, tá bom? Como podemos esperar que as nossas mentes se libertem do ego, do pensamento do ego, se nós deixamos os pensamentos do ego não desafiados? No início do livro-texto, Jesus nos diz que nós somos muito tolerantes com o vagar das nossas mentes. E essa observação vigilante, que desafia os pensamentos do ego e os substitui com os pensamentos de Deus, é o remédio do curso. É o remédio do curso para qualquer problema físico, mental, espiritual, psicológico, emocional. Até a micose da unha do seu pé vai ser curada com os pensamentos de Deus. Mas como já que você tá maluca? Não, eu não tô. A micose do dedão, da unha do dedão do seu pé é um ataque de fungos. E vocês sabem o que a gente aprende no Theta Healing? Que quando nós temos um ataque de fungos no nosso corpo, nós estamos nos sentindo sem valor. Então peça pelos pensamentos de Deus sobre os fungos. Esses irmãos microscópicos que insistem em habitar nossos corpos, tá bom? Jesus, o autor, óbvio, é ele,
Diz que os lugares, diz que para colocarmos os nossos períodos de prática nas mãos do Divino Espírito Santo e para escutarmos a voz dele nos explicando sobre as especificidades a respeito do que fazer, dizer e pensar, a cada vez em que nós nos voltarmos para ele, a ênfase primária parece estar enfatizar, a ênfase parece estar na quietude, né? Peraí, deixa eu ler aqui o que ele está mandando. Em vez disso, damos esses momentos de quietude ao professor, que ensina na quietude, que fala da paz e que dá aos nossos pensamentos qualquer significado que possam ter. Muito bem. Mas mencionamos aqui que aquilo que fazemos e dizemos e pensamos nos deixa, né, com uma grande quantidade eu acho que aqui o que ele está querendo dizer é de esforço, tá? Falando de uma forma geral, eu penso, podemos usar qualquer uma das técnicas que praticamos anteriormente no livro de exercícios, tal como os exercícios de perdão, oferecermos paz ao mundo, revisarmos situações nas nossas vidas e aplicarmos a ideia para o dia, aplicarmos a ideia para o dia, e por aí vai. A maior ênfase é em calmamente ouvirmos a voz por Deus e permitirmos que as nossas mentes cheguem à serenidade e à paz. O livro de exercícios termina, né, essas instruções práticas específicas, mas agora nos é pedido para que nós temos que aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, né? E aí ele vai citar o 7.4. Ofereçamos a ele toda a revisão que iniciamos agora. E também não nos esqueçamos a quem ela foi dada ao praticarmos dia após dia, avançando em direção à meta que ele estabeleceu para nós, deixando-o ensinar-nos como ir e confiando plenamente nele, quanto à melhor maneira através da qual cada período de prática pode se tornar uma dádiva amorosa de liberdade para o mundo, tá? Então, qual é o propósito dessa revisão? Cuidadosamente revisar as últimas 20 lições, cada uma das quais contém o currículo inteiro. Seguir rapidamente seguir em rápido passo ao longo do caminho para Deus. Finalizar a nossa preparação, que começa na lição 141, para entrarmos numa fase mais elevada, maior do aprendizado, a parte 2, né? E já sabemos aqui. Aqui ele vai dar outras explicações que eu vou ler ao longo da semana, tá? Porque o texto é muito longo. Já tô com 38 minutos de vídeo. Então, a gente vai ler o restante dos textos amanhã, depois, e aí a gente tem 20 dias pela frente revisando. Então, lição 201 para ser praticada no dia 20 de julho. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Eu confio em meus irmãos, que são um comigo, revisão da lição 181. E o comentário. Que nos lembremos hoje, tão frequentemente quanto possível, que não há ninguém que não seja nosso irmão. Que nos lembremos que todos nós somos parte do self uno, do ser uno, do todo, a lei do uno, né? E que a nossa unidade com o Criador de tudo que é, com tudo que é uma bênção que nunca poderá ser perdida. Juntos nós somos o todo, separados nós somos nada. Há apenas um de nós, Cada um está ligado imutavelmente a Deus e um ao outro. Tudo o que há é um resultado direto, né?
é uma um galho, né, do Criador, igualmente valioso, igualmente santo, igualmente digno de ser amado. Meus irmãos e irmãs são a minha alegria e o meu prazer, que eu possa ver cada um deles no dia de hoje como a bênção que eles são para mim. Mas Jaque, como é que aquela pessoa que aparentemente está tirando a minha paz é uma bênção para mim? Ela é uma bênção para você porque ela está mostrando para você o seu horrendo conteúdo mental. Quando você vê isso, quando você pode praticar isso, então você pode pedir ao Divino Espírito Santo que corrija a sua mente, tá bom? Então a revisão de hoje, eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou, e confio em meus irmãos que são um comigo, tá bom, meus amores? Eu vou finalizar o vídeo agora, e então amanhã eu tenho outras coisas para falar com vocês. Como a lição vai ser mais curta, a gente vai ter mais tempo aqui até para eu contar para vocês algumas coisas, dar alguns exemplos interessantes que vão nos ajudar nessa nossa prática. E vamos focar muito nessa questão do corpo, tá? É isso. Então, essa era a mensagem que eu tinha para vocês para o dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.